Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Casa de Padilha 21 e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre os médiuns de Tranca-Rua das Almas, certo? É muito interessante falar sobre esses médiuns porque eu carrego Tranca-Rua das Almas, então é meio difícil falar sobre nós mesmos, né? Mas as características em geral são um tanto quanto semelhantes, mesmo que varie de pessoa para pessoa. É claro que nem todos vão ser exatamente dessa forma, tá? Mas em geral as características batem com essas, tá? Primeiramente, a gente tem que falar que existe na composição energética desses médiuns, desses filhos de Tranca-Rua das Almas, uma bipolaridade, tá? Ou seja, geralmente são pessoas que têm energias bipolares. São pessoas que uma hora estão de um jeito, outra hora estão de outro. Às vezes fazem uma feição um pouco que não seja condizente com o que ele está pensando ou o que ele está sentindo naquele momento, porque ele simplesmente não tem controle a respeito daquilo. Por que acontecem essas energias bipolares? Porque médiuns de Tranca-Rua das Almas, assim como qualquer médium que carrega almas, Maria Padilha das Almas, qualquer um que trabalha a linha de almas, vai trabalhar com a transmutação de energia. Ele como diria, né, aqueles estudos científicos e sociológicos, ele é produto do meio. Então, se ele está num ambiente em que a energia é elevada, em que existe uma positividade, ele fica bastante animado e ele exteriora essa vibração, essa animação. Agora, se ele frequenta locais de baixa vibração, onde possam existir seres obsessores, onde a vibração já não é mais tão boa, ele também, mesmo que não perceba, a sua energia vai baixando e ele se adequa àquele ambiente, né? Por quê? Porque existe uma transmutação de energia, ele se adapta àquele local. Então, por conta disso, né, médiuns de Tranca-Rua das Almas têm essa variação energética que acaba afetando o seu lado psicológico, o seu lado psíquico. Então eles acabam tendo essa bipolaridade energética também. Qualquer médium de almas, né, que trabalha em linha de almas, vai passar por isso, né? E para você trabalhar com as almas, então você precisa estar sempre adorando as almas e ofertando a elas. E sempre que você vai fazer algo desse tipo, é bom você variar bastante o tipo de elementos que você utiliza, né? Então trate as almas sempre com água, pão, presenteie a sua entidade, né, com um elemento diferente, uma pedra de rua que você encontre, né? É sempre bom você colocar essa entidade, né, que trabalha com você num pedestal, né? Elogiar bastante, falar que você confia no trabalho dele ou dela, né? Falar que você acredita na sua força, no seu poder, que você acredita que você vai alcançar aquilo tudo que você está pedindo. Por quê? Porque assim como a entidade, né, no caso estamos falando de Tranca-Rua das Almas, essa característica vem para os seus médiuns também. Então eles necessitam de uma afirmação, né, de algo positivo que afirme que o seu caminho é o caminho correto, que o seu caminho está sendo trilhado da melhor forma possível. Então muitos dizem assim, o povo de almas, né, que trabalha com as almas, gosta de estar sempre num pedestal, que eles têm que ser elogiados, que eles têm que ser venerados, sabe? E não é uma mentira, tá? Isso é verdade. Você que trabalha com a linha de almas, como Tranca-Rua das Almas, você, querendo ou não, precisa dessa energia, da afirmação, do elogio, do você é foda, sabe? Você consegue, você faz e acontece, porque isso traz uma segurança e uma afirmação que você, como eu disse lá, na transmutação de energia, se sente mais poderoso
e se sente mais capaz de realizar as coisas. Então, você que trabalha com Tranca-Rua das Almas e qualquer outra linha de almas, você necessita desse pedestal. Você precisa que as pessoas estejam em constante adoração, né? Por quê? Porque você tem que ter essa relação com a sua entidade também. Se você não tem com ela, é bom você começar a ter, tá certo? Filhos de Tranca-Rua das Almas, ou de qualquer linhagem de almas, nós todos temos domínio sobre as almas, né? Todo mundo, até segunda ordem, que nós conhecemos, vivos e mortos, possuem almas. Então, basicamente, filhos de Tranca-Rua das Almas conseguem caminhar por todos esses aspectos da vida de quem passa pelo nosso caminho, porque todos nós temos almas. Então a gente consegue captar as energias, transmutar essas energias e devolver de uma maneira que seja mais condizente com o que a pessoa precisa, com o que o consulente precisa. Então essa transmutação de energia, essa movimentação, às vezes traz um desgaste muito grande para nós, como médiuns de Tranca-Rua das Almas. E é por isso que você tem que estar sempre em uma elevação espiritual, você tem que estar sempre em dia com a entidade, ofertando, você tem que estar sempre em dia com as suas orações em relação à entidade, você tem que estar sempre fazendo seus banhos de limpeza energética, né? Para você ter o seu descarrego e a sua reenergização. Eu vou falar um pouco mais sobre banhos em outros vídeos, tá? Para você conseguir manter clareza das mensagens que chegam para você através da entidade e como você passa isso para frente, certo? Médiuns de Tranca-Rua das Almas são extremamente detalhistas e por isso eles acabam se tornando até um pouco chatos da ótica, da visão de outras pessoas. Por quê? Porque eles querem tudo extremamente detalhado, tudo extremamente correto, segundo as ordens que o Pai deu, que ele conduziu a gente. Então, nós acabamos nos tornando extremamente detalhistas, o que por um lado é bom, porque os trabalhos sempre saem impecáveis, e por outro lado, no relacionamento com outras pessoas pode ser uma coisa ruim, porque desgasta, né? Porque nem todo mundo está preparado para lidar com pessoas que andam tão certinho, tão na linha. Então isso pode trazer um certo incômodo, do tipo, poxa, essa pessoa ela acha que ela sabe de tudo, sabe? É muito desgastante conviver com uma pessoa que acha que está sempre certa. E realmente é desgastante. Eu sei, né, pela média das pessoas com quem eu convivo. As pessoas, elas basicamente me suportam, né? É muito difícil conviver comigo, eu confesso. Porque muitas das opiniões que eu dou, e nem sempre elas são solicitadas, né, acabam não sendo muito bem recebidas, porque elas vão direto ao ponto. E quando vai direto ao ponto, né, elas incomodam, porque pega naquele nervo, naquele lugar que precisava ser modificado. E as pessoas nem sempre estão preparadas para receber esse tipo de mensagem. Então, isso é um ponto que todos os filhos de Tranca-Ruas das Almas precisam se atentar, né? Você não entra onde você não é convidado. Você não dá opinião a respeito de coisas que não te pediram, porque nem sempre a sua opinião vai ser muito bem interpretada e muito bem aceita. Tá? Então deixe para dar as suas opiniões quando você estiver trabalhando com a entidade, quando ela estiver incorporada, quando ela estiver em terra, tá certo? Médiuns de Tranca-Rua das Almas precisam estudar, e precisam estudar bastante, porque o homem, meio tantã, desculpa meu pai, mas realmente ele exige muito conhecimento da gente, para que quando ele desça, esse conhecimento esteja na superfície e ele consiga pensar esses conhecimentos e sedimentar na sua cabeça para que você passe a mensagem da forma como ele quer pensar, como ele quer passar. Então, muitas vezes, é importante que você estude bastante antes de dar uma consulta, porque
ele vai te intuir para que você faça isso. Estude esse tipo de coisa, estude aquele tipo de coisa. Às vezes não faz o menor sentido para você no momento, mas você precisa estudar, porque uma hora aquilo vai ser viável de ser passado uma mensagem à frente, de acordo com o pensamento da linha de almas que Tranca-Ruas vai trabalhar, certo? E sempre que você puder, presenteie a entidade que trabalha com você, né? Leve para ele, como eu disse, uma pedrinha de um lugar por onde você passou, leve ele para passear. Tranca-Ruas gosta de caminho, de ruas, né? Então leve ele para passear, leve, quando você for fazer uma oferenda, leve a imagem dele, leve uma ponteira que esteja no seu assentamento, ou uma vela para você firmar em algum lugar, captar aquela energia, tá certo? Esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou fazer uma parte 2 aqui das características dos filhos de Tranca-Rua das Almas, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Um axé da Casa de Padilha e que o povo da rua abençoe.